Graça e paz, queridos. Exaltar este nome. Coisa linda, né? Esse privilégio que nós temos de podermos cantar ao Senhor, exaltar a sua majestade santa. Aleluia. Os irmãos podem abrir João capítulo 6. Há muitos lugares aqui para frente, ó. Há muitos vazios aqui, tem gente em pé lá fora. Verso 60 diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem era os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Irmãos, nós temos riquezas tremendas na palavra do Senhor, não é? E se nós quisermos parar um pouquinho para meditar, para pensar na grandiosidade daquilo que Jesus tem nos ensinado, e muitas vezes nós não damos crédito, não é? Jesus mesmo disse que tinha um grupo de pessoas que, ao ouvir o seu discurso, eles disseram: duro é esse discurso, e abandonaram a Jesus. Nós sabemos que Jesus era acompanhado por cerca de 3.000, 5.000 pessoas, homens, né? Mais as mulheres e crianças. E quando Jesus está findando o seu ministério aqui na terra, ele tinha aproximadamente 500 discípulos que o acompanhavam. Os outros foram caindo fora, um a um, foram desistindo, porque achavam realmente ser duro seguir a Jesus. Eu quero dizer, irmãos, que ser religioso não é duro, é fácil, mas seguir a Jesus não é tão fácil como a gente gostaria que fosse. Para seguir a Jesus, nós precisamos tomar algumas atitudes contra nós mesmos, né? Precisamos agir contra nós mesmos, que estamos acostumados com um sistema religioso morto, sem efeito, e que
tanto faz a obediência como não. Nós dizemos tudo vai bem, mas não é assim. Seguir a Jesus tem um preço alto, e isto chama-se renúncia. E é interessante que Jesus, depois de um duro discurso, uma grande multidão foi embora e Jesus ficou somente com os 12, e ele então fez a pergunta para eles: quereis vós também retirar-vos? Jesus estava a fim de acabar com aquele grupo, né? Ele disse: vocês também querem retirar-vos? Então, respondeu Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Irmãos, você fala: mas pastor, isso é muito simples. Não é. Ele diz: e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro está falando de uma experiência muito mais funda do que receber Jesus como o seu Salvador. Ah, Jesus é meu Salvador. O que era para você? Ele é tudo para mim. Mas aqui ele está falando de algo mais profundo. Ele está falando: tu és o Cristo. Tu és o ungido de Deus, tu és o Messias prometido. Então, amados, nós sabemos que a palavra Jesus quer dizer Salvador, mas a palavra Cristo é o Messias, é o ungido de Deus. E na verdade, nós podemos ver que eles passaram por várias provas, juntamente com Jesus. Algumas vezes foram apedrejados, mas eles estavam ali aos pés de Jesus, querendo aprender mais. E ali eles aprenderam coisas lindas na palavra de Deus, de que outras pessoas ou outros discípulos não aprenderam. Há muita gente que ouve aqui, ouve acolá, vai para cá, vai para lá, né? Vai para lugar longe, fazem viagens até para o exterior para ouvir alguns homens de Deus. Mas na verdade, irmãos, o que nós precisamos é nos ater a esta palavra. Quando Jesus diz em João 5:39, né? Ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você fala: pastor, mas o senhor sempre fala isso, e eu vou continuar falando até o dia que o Senhor me recolha. Eu irei dizer sempre: examinai as Escrituras. Por quê, pastor? Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. Então nós não deveríamos deixar apartar da nossa boca, como diz lá em Josué, não é? Não deveríamos deixar apartar da nossa boca o livro desta lei. Há coisas lindas, gloriosas, preciosas, riquíssimas, e que não é ouro nem prata, são algo que Deus quer revelar no meu homem de dentro, no seu homem de dentro, no seu interior. Deus quer revelar-se como o Cristo, como o Salvador do mundo. E não são muitas pessoas que tiveram esse privilégio, mas alguns tiveram. Hoje de manhã, Gabriel estava ministrando, e ele falou várias vezes acerca de 3 homens que andaram
mas em particular com Jesus, só que ele não disse o nome deles, mas é Pedro, Tiago e João. Não é? Esses eram os três que estavam sempre junto com o Senhor. Se você quiser conferir, quando Jairo chamou a Jesus para ir à casa, a sua filha havia morrido. Jesus, chegando lá, pediu que se retirasse toda aquela multidão de choradores, mandou colocar fora e entrou Pedro, Tiago e João. Vocês diriam um palavrão acerca disso, mas eu quero dizer para vocês que isto é intimidade com Jesus. Isto é intimidade com Jesus. Uma das coisas que nós estamos assim tão interessados, né? Porque há lutas, há provas, há perseguições, há comentários, há palavras de baixo calão dirigidas a nós, e nós então começamos a balançar na fé e até a nos retirar. E isto não é maravilha, porque Jesus tinha uma multidão grande aqui nesse capítulo, se vocês forem ler mais atrás, e eles foram, saindo, cada um, né, para a sua casa, cada um para o seu trabalho, deixando somente Jesus e os 12. Agora, algumas pessoas que gozaram de intimidade com Jesus, pelo menos por alguns períodos, ainda que seja pouco, talvez você nunca tenha tido um período rapidinho com Jesus, como alguém já teve. Se vocês abrirem João capítulo 4, quando Jesus encontrou no poço de Jacó com a mulher samaritana, não é? Então, nós podemos ver que esta mulher começou um diálogo com Jesus. E Jesus então foi revelando a sua vida. Jesus foi contando o que havia acontecido com ela. E Jesus vai seguindo nesta caminhada até que ele confessa aquela mulher que ele é o Messias. Coisa linda, não é? Então, verso 25, ou é o 25, diz: a mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu o sou, eu que falo contigo. Você fala, mas isso foi só um lampejo, foi só um período. Agora eu pergunto, você já teve esse período com Jesus? Ela estava aguardando a vinda do Messias, que ela está dizendo, pela sua própria confissão, de que quando ela diz: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. E Jesus, que muitas vezes esteve entre grandes homens, entre grandes cabeças da religião, sacerdotes, sumos sacerdotes, né? Escribas, fariseus, homens da lei, grandes homens da religião, Jesus não se manifestava, mas aqui se manifesta uma mulher totalmente
pela sociedade uma mulher abandonada, uma mulher indesejável, uma mulher que tinha 5 maridos e agora o marido que ela tinha não era marido dela, era de outra. E essa mulher, a gente pode perceber que ela, ao ouvir Jesus falar, e quando ela ouviu Jesus se revelar, diz a Bíblia, que, verso 28, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Olha, essa mulher saiu empolgada, saiu maravilhada, ela correu, esqueceu até que fora buscar água. Esqueceu o seu cântaro, mas correu à cidade. E começou a dizer, olha gente, venha cá, venham ver, venham, corram. Porque eu encontrei um homem, e ele é o Messias. Ele é o Messias. Ele é o esperado de Israel. Aleluia. E diz então que as pessoas da cidade foram ver que Jesus que estava lá no poço de Jacó. E Jesus então anunciou a eles a palavra de Deus. E no verso 39 diz assim, muitos dos samaritanos, 4:39, né? E muitos, João 4:39, muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele. Pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E dizia a mulher, já não é pelo que dissesses que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia. Irmãos, a gente não dá muita importância, mas sabe quem estava dizendo isto? Eram homens ímpios que foram ter com Jesus. Eram homens samaritanos. Não eram judeus, eram homens gentios, ou uma nação misturada, se você quiser saber. Eles não eram considerados pelos judeus como nação pura. Por isso, Samaria estava desprezada pelos judeus, e os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Mas aquela mulher se comunicou com Jesus, que era judeu, e ela disse, mas sendo tu judeu, pedes a mim, que sou samaritana, pedes a mim água? E Jesus foi dialogando com ela de uma maneira tão grandiosa, tão gloriosa, tão gloriosa. Vai deixar cair o balde, hein? Se o cântaro cair, vai quebrar. Gente, Jesus fala de uma maneira tão singular a uma mulher pecadora. O Cristo que você espera, o Messias, eu sou. Sou eu que falo com você. Aquela mulher se encheu de gozo e de alegria e correu à cidade. E trouxe a cidade para ouvir Jesus. E eles tiveram o privilégio de ter Jesus 2 dias
ensinando acerca do reino de Deus naquele lugar. Você fala, mas só 2 dias? Quantos de nós temos tirado assim dias para estar na presença do Senhor, crendo que Ele é o Cristo, que Ele é verdadeiramente o Salvador do mundo e que este mundo está precisando de um Salvador. Mateus 9. Verso 35. E percorria Jesus todas, Mateus 9, 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a seara. Gente, eu creio que Jesus sempre se comovia quando olhava para aquela grande multidão. Diz que eles andavam como? Como é que eles andavam? Desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Eu fico pensando muitas vezes que a igreja deste século tem perdido por completo a sua missão de rogar ao Senhor da seara para que levante obreiros para a sua seara, para que levante homens e mulheres para trabalhar na seara do Mestre, porque há muitas pessoas, milhares de pessoas que andam errantes, que andam desgarradas, que estão procurando refúgio em muitos lugares aonde elas não encontrarão o descanso para suas almas, onde elas não encontrarão o Messias, não encontrarão o Salvador do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. É uma visão tremenda. E eu fico pensando que muitos de nós que estamos aqui no Parque América, que já temos ouvido a palavra de Deus por anos após anos, que estamos cheios da palavra de Deus, ficamos assim tão parados, né? Tão sem ação, achando que outros vão fazer a sua parte. Sabe, irmãos, sempre nós pensamos que outras pessoas vão ter que fazer a nossa parte. Eles vão trabalhar e vão ter que fazer a hora extra, porque você não aparece no lugar dela para cobrir o seu descanso. Nós temos aqui no Brasil, como diz lá Joel, né, multidões e multidões no vale da decisão.
Quando Deus mandou a Jonas pregar em Nínive, Jonas fugiu. Ele comprou passagem para outra cidade e foi para Tarsis. Mas Deus o havia mandado para Nínive. E havia mandado para Nínive para pregar um telegrama. Acho que nem tem mais telegrama agora, né? Telegramas são palavras rápidas para avisar. Geralmente tinha nos trens, né, nas estações, tinha o telegrama dizendo: olha, a composição tal está passando a tal quilômetro, está chegando aí. Acabou. Se prepara, deixa, não é? Tudo preparado, a estação em dia, porque o trem está chegando. E nós podemos ver hoje que não aparece mais os profetas, né? Para pregar um telegrama como Jonas. E Jonas também foi pregar o telegrama na marra. Foi contra a sua vontade. Mas Jonas entrou na cidade de Nínive e anunciou que dentro de 40 dias Nínive seria subvertida. E foi embora. Ele foi entrando, caminho de 3 dias, foi dizendo: Nínive será destruída. Mas essa palavra caiu até o palácio do rei e diz que o rei convocou aquela nação para um jejum, desde as crianças, os animais, todo mundo de jejum. Para clamar a Deus, para ver se Deus, porventura, teria misericórdia deles, porque para eles estava estabelecido 40 dias. Menos 3 que ele passou, já eram 37. E o homem foi levando um telegrama. Terrível telegrama. Nínive será destruída. E sabe, irmãos, aquele homem foi, pregou a palavra, ou anunciou essa destruição. E diz lá a palavra de Deus, alguém abriu aí? Em Jonas? Diz a palavra de Deus que havia ali mais de 120 mil pessoas que não conseguiam discernir a mão direita da esquerda. Está no fim. Quando Jonas está reclamando porque Deus fez nascer uma boboreira sobre ele para fazer sombra, e no dia seguinte Deus mandou com que aquela boboreira se secasse. Jonas ficou muito na carne, ficou muito indignado. E ele queria morrer. Mas ali havia, tá certo, está correto? Havia 120 mil homens para serem salvos daquela destruição. E os foram. Porque eles buscaram ao Senhor. E o Senhor, então, lhes concedeu uma chance para eles. E dizem os historiadores que depois de 100 anos, Nínive foi destruída. Mas naquela ocasião, ela foi salva, porque o rei no seu palácio, e a rainha, e os seus líderes, acolheram aquela palavra de Jonas como uma palavra de Deus, como uma palavra verdadeira. E eles se humilharam no pó e na cinza, e jejuaram diante do Senhor. E o Senhor, então, os concedeu um livramento. Quantos homens? Hein? Mais de 120 mil homens.
É isso que Jesus está falando para mim e para você. Quantas pessoas tem em São Paulo? Quantas pessoas tem só no Parque América? Ou só na Zona Sul, que está pertinho de nós? Quantas pessoas nós temos? Jesus disse que ele olha para este povo como ovelhas que não têm pastor. Ah, então todo mundo tem que ir lá com o pastor Disseu. Não, amados, não é comigo não. Essas ovelhas precisam chegar-se ao aprisco do Senhor Jesus Cristo. Pode dizer aleluia, que não é pecado não. Parece que vocês estão esperando eu dar o grito, não é? Mas tem gente que vai quebrar o vaso aí se eu der um grito hoje. Então, queridos, vamos, né? Vamos abrir os nossos olhos. Não vamos mais esperar pelos outros que façam a nossa parte. Vamos trabalhar. João 9,4 diz: trabalhai enquanto é dia. Porque a noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. Quando você se despertar para trabalhar, já é tarde demais. Vamos trabalhar hoje. Nós estamos cantando aqui no Brasil que nós temos, e temos mesmo, que coisa linda. Nós temos uma liberdade tremenda. Temos. Mas ela pode acabar de repente. A Bíblia diz: quando vos disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Não vai dar mais tempo. Ah, pastor, esse mês eu não posso porque estou meio enrolado ou enrolada. Parece que nós temos mais crente enroladinho do que crentes livres, libertos. É porque agora eu estou olhando meu neto, porque agora estou olhando não sei quantas crianças, porque eu estou agora fazendo isso e aquilo, porque agora o meu marido está na faculdade, e nós vamos enrolando, né? Vamos fazendo enroladinho. Será que nós vamos apresentar para o Senhor esses enroladinhos? Será que Ele vai gostar de comer esses enroladinhos que eu preparo e que você prepara? Dois dias estiveram com Jesus. E a cidade de Samaria, 2 dias na presença de Jesus. Irmãos, aqui nesta palavra que nós estamos falando hoje, nós vemos que Jesus dirigiu-se a Pedro e Pedro respondeu para Jesus: para quem iremos nós? Não é o pastor Disseu que tem, não, é Jesus. Para onde iremos nós? Só? Não, tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Você tem conhecido mesmo que Jesus é o Cristo, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele é poderoso? Gente, para quem iremos nós? E Jesus, olhando para essa grande multidão, contempla como ovelhas errantes, como ovelhas desgarradas,
como ovelhas que não têm pastor. Por quê? Porque, irmãos, nós, como igreja, temos estado muito tranquilos, sossegados. E alguns dizem, pastor, se melhorar, estraga. Não estraga não, melhora. Nada que melhora, estraga. Tudo que melhora, melhora. E a igreja está sentada. Mas essa igreja precisa se locomover, precisa se mover, precisa entrar na casa das pessoas que estão aflitas, que estão necessitadas, que estão amarradas pelo poder das trevas. A igreja tem a solução. Isaías 61:1. Quem pode ler para mim? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Você fala, bom, então eu tenho que ir lá na cadeia? Não. Também pode ir. Mas as pessoas estão prisioneiras dentro de suas casas. E a igreja é a única entidade na face da terra que tem a autoridade do céu para proclamar liberdade aos cativos. Gente, será que vocês, quando saem da sua... Se é que saem, né? Que vocês entram em alguma casa, vocês sempre só vê gente feliz, gente alegre, gente abençoada? Nós temos encontrado pessoas diversas, algumas felizes, né? Jubilosas, mas a maioria que nós temos encontrado são pessoas cansadas, malhadas pelo poder das trevas, amarradas pelas coisas do príncipe deste mundo. E nós, como igreja, temos a solução, temos a palavra da vida eterna. Jesus disse aqui em João 6, né? As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Aonde houver morte, nós podemos proclamar vida. Se ainda não alcançamos aquela bênção de ressuscitar um morto, mas pelo menos um morto espiritual, nós podemos ressuscitar. E podemos ir à frente, que os mortos físicos também se levantarão. Há casas e casas. Parece que nós estamos assim, como que aguardando a vinda de Jesus, não é? Ele vai vir me buscar. Agora eu pergunto, você está preparado para ele vir te buscar? Se ele vier hoje, para onde você vai? Hein? Se ele vier hoje para a sua vida, para onde é que você vai? Isaías 61:1 diz: o Espírito do Senhor Jeová
está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para restaurar, me ungiu para pregar aos mansos, o que mais? Restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E não estão no cadeião, não. Estão nas casas, aqui do Parque América, aqui do Parque São Paulo, aqui do Parque Cocaia, Parque Brasil, Parque São Paulo, Parque não sei o quê, das Nações. Não falei se é o parque, aí pode falar. Então, há vidas, gente, há vidas e vidas preciosíssimas que estão esperando você. Por que não a mim também? Está esperando você, meu irmão. Está esperando você, minha irmã. Casais, está esperando vocês. Coisa tremenda. A igreja tem condições. A ordem que Deus deu à igreja, através do apóstolo Paulo, Jesus deu uma ordem para ele, Atos 26, 18. Diz assim, vamos ler do 16, o 15 diz assim, e disse eu, Paulo, né? Quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Era Saulo ainda, né? Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, e livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não foi desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e em toda a Judéia, e aos gentios, que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. É isso aí, é o papel da igreja. Diga amém. Diga amém. Diga, essa é a minha obrigação. Esta é a minha obrigação. Olha a ordem que o Espírito deu a Paulo. E sabe o que ele respondeu ao rei? Não fui desobediente à visão celestial. E olha o que Deus manda ele fazer. Ele diz no verso 17, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos. Então quer dizer que a multidão está de olhos fechados? Tá, tem olho, mas não vê. E das trevas os converteres à luz. Eles estão no escuro, estão nas trevas. E tem mais.
e do poder de Satanás, das cadeias de Satanás, vão ser arrebentadas, vão ser estouradas, e eles serão conduzidos ao Senhor. Amém? Precisa haver em mim e você uma tríplice unção. Não é só unção do glória a Deus, o aleluia. Não é só unção de falar em novas línguas. Precisa haver em nós uma unção que leva luz nas trevas, que leva a abertura de olhos para aqueles que estão cegos e que quebre as cadeias do diabo. Parece que o negócio aqui está mais quente, hein? Os jovens aqui parecem que estão mais bravos do que os nossos mais antigos. Irmãos, esta é a minha missão, é a sua missão. Você está esperando o quê? Tem gente esperando o pastor convidar para ele vir pregar atrás dessa caixa. Você sabe onde eu aprendi a pregar? Sabe onde eu aprendi a pregar? Trabalhando no campo, tomando cusparada, tomando pancada. Literalmente, de pessoas endemoniadas, de famílias terríveis, das quais Deus os libertou. E tem alguns que estão aqui até hoje, que são libertos por este poder glorioso do Senhor. Pregar aqui atrás da caixa é fácil. Oh, mas o Senhor me chamou para ser missionário. Onde você quer ir? Eu quero ir para a África. Para a África? Você quer ir para a África? Eu vou te mandar lá para o Bom Retiro, que tem um monte de africano para você começar a trabalhar um trabalho na África. Quem sabe algum deles vai levar você lá para a África, para ficar na casa dele. Mas nós queremos ir para a África. Hoje não, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero fazer meu pedigree mais reforçado. Quero ser mais cachorro vira-lata. Quero cruzar minha raça. Você já cruzou faz tempo com o diabo, com Satanás e com seus demônios. Tu és filho do inferno, se não se arrependeres. Irmãos, nós estamos de brincadeira nesse evangelho. Você já pensou uma igrejinha que nem essa aqui, se ela sair para trabalhar? Irmãos, não tem onde pôr gente. Mas tem, graças a Deus que tem. Tem agora umas equipes saindo, né? E sempre teve um remanescente que sempre saiu e falou, mas a maioria está todos andando de breque de mão puxado, estão queimando lona. Não vai. É que nem carro velho, só vai empurrando. Parou de empurrar, parou. Ou que nem carrinho de mão, vai até onde você deixa. É assim, carrinho de mão? Daqui uns dias tem motorizado, viu? Então nós estamos assim vivendo numa crise espiritual muito grande. Irmãos, em Mateus, lá no começo, diz que o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e os que estavam na região e sombra da morte, a luz raiou. Aleluia! Irmãos, João capítulo 1, verso 9 diz: ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Nós, irmãos, somos os que devemos continuar a pregar. E vamos encontrar um povo nas trevas, fazendo coisas horríveis, coisas horrorosas. E os olhos deles não podem ver, porque estão
fechados. E eles também não podem escapar porque estão amarrados. Mas eu e você temos a unção para desatar o jugo, para quebrar as cadeias, para arrebentar os grilhões, para trazer luz onde há trevas. Por isso que muitos de vocês estão aqui. Mas vocês não são gratos como os outros fizeram com você. Você não está fazendo nem com os seus. Para onde? Para quem, né? Para quem iremos nós? Vocês abram comigo em João. Aliás, João é um dos livros que você devia ler todo dia. E antes de morrer, ter alcançado umas 1.500 vezes ler esse livro. Um dos relatos mais lindos que nós temos, e eu preguei outro dia sobre isso, sobre a ressurreição de Lázaro. E no capítulo 11 de João, verso 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Olha que coisa linda, irmãos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 27. Disse ela quem? Marta, Senhor? Sim, Senhor. Eu creio, ou creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta também sabia quem era Jesus. Marta também sabia quem era Jesus, teoricamente. Na teoria. Mas quando Jesus pediu para que descesse a prática, ela abriu a guarda e disse: ah, Senhor, meu irmão vai ressuscitar lá na ressurreição do último dia. Mas veja, irmãos, o verso 27, disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Quem que está aqui nessa noite e crê que Jesus é o Cristo, diga amém. Amém. Fique em pé e diga amém. Amém. Acorda quem está dormindo e diga amém. Amém. E aproveita para sair, né? Para ir correr no banheiro, pode sentar. Tem gente que aproveita a oportunidade e quando levanta todo mundo, ele sai correndo, né? Creio que tu és o Cristo. Odilon, você crê que ele é o Cristo? Você crê que ele é o Salvador do mundo? Crê mesmo? De verdade, hein? Se eu fizesse 1 a 1 assim, hein? Como é que ficava o negócio aqui? Estou indo embora, estou fora. Não. Vem aqui que a boca está pesada. O pastor, você tem que ajudar a gente porque o diabo falou que vai destruir todo mundo, inclusive eu. Pois vá. Vá apanhar. Lá que vai nascer o seu ministério. Lá que você vai receber dons espirituais, não só para fazer barulho. Você vai receber dons espirituais
Deus vai dar ferramentas próprias para você lidar com aquelas pessoas, para que aquela pessoa seja levantada pelo poder da ressurreição. Irmão, nós estamos pregando outro evangelho, nós estamos pregando bobeira. Ah, vai lá para a minha igreja. Ah, vai lá porque hoje tem um pastor, porque hoje vai o coral, porque... Para com isso, gente. Vai nas casas da pessoa anunciar que naquela casa, naquele dia, chegou o Cristo. O Salvador do mundo. Irmãos, eu já entrei em casas que quem me recebeu foram os demônios. Ele falou para mim: atrevido, o que você veio fazer aqui? Hã? Cai fora daí. Eu? Caí fora daqui? Esse cavalo é meu. Ah, é? Você tem cavalo? É. Tem cocheira? Não põe a mão no meu cavalo que eu vou matar. O cavalo. Ah, você vai matar seu cavalo? Não matou até agora, agora chegou aquele que é o príncipe que dá a vida. Não mata mais cavalo. Glória a Deus! Pode dar glória a Deus, irmão. Pecado não. Aleluia! Vai machucar a mão batendo palma assim. Aleluia! É. Aleluia. Até aquela hora eles tinham oportunidade de ter matado, não mataram? Pois agora chegou o príncipe que dá a vida. Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? Sabe quem é? O Rei da Glória. Aleluia. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Oh, coisa linda. Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo e já chegou. Amém? Jesus está conosco nesta noite. Ele prometeu: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. Você não tem vergonha de passar entre você aí no banco, não? Você não tem vergonha não que ele passe pertinho de você? Aleluia! Ele passa em revista o seu exército de guerra. Aleluia. Aleluia. Coisa linda.
Aleluia. Vamos acordar, irmãos. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos parar de descansar, irmãos. Chega. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Tem gente trabalhando 2 empregos, né, Leandro? Ficando rico. Mas na obra do Senhor nós estamos trabalhando. Não é pecado trabalhar. Nós aqui exigimos que se trabalhe. Mas não podemos trabalhar demais. Pastor, porque o senhor não está na minha situação, por isso o senhor está falando assim. Não, irmãos. Muitos de nós vão trabalhar para o vento. Ou para o anticristo. Vamos saber administrar o que Deus colocou em nossas mãos. E aprendermos a viver com aquilo que o Senhor nos tem dado. Irmãos, a noite vem. A noite vem, a noite está chegando. A apostasia desses últimos dias dos falsos profetas estão chegando à meia-noite. E a igreja verdadeira do Senhor dorme. Eu gosto daquela outra palavra que está em Mateus, capítulo 16, né? Quando Jesus pergunta aos seus discípulos: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: João Batista, Elias, Jeremias, ou algum dos grandes profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Aleluia quer dizer isso, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quem diz os homens ser? Eu? Jesus? Eles disseram. Jeremias? Elias? João Batista? Mas eu quero saber vocês do grupo que andam comigo todo dia. Que dizeis vós que eu sou? Diga comigo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. 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 Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Outra palavra bem conhecida nossa é Atos 2, 36. Ele diz: saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez. Aleluia! Deus o fez. Aleluia! Senhor e Cristo. Irmãos,
Jesus foi entregue à morte como um transgressor da lei. Da morte dos bandidos mais terríveis da sua época. Ele foi crucificado. Na cruz ele derramou todo o seu precioso sangue para fazer a minha redenção, para fazer a nossa redenção, para fazer a lavagem e a purificação dos nossos pecados pelo seu sangue. Aleluia. Ali naquela morte, ele nos incluiu como raça de Adão, para que fôssemos inutilizados totalmente e nascesse uma nova família. Não, pastor, é porque eu sou lá do norte, eu sou assim mesmo, que eu sou italiano, porque eu sou espanhol, sou sangue quente. É nada, você é filho do diabo, só. Você não morreu com ele na cruz, nem foi sepultado com ele, nem ressuscitou com ele em novidade de vida. Mas a religião diz, se eu levantar a mão e falar, Jesus, eu te quero. Sei eu não, se é assim. Até na última hora, quando o sujeito está lá, o irmão vai lá e fala, olha, Jesus é o Salvador, olha, se você estiver me ouvindo, você dá um... Ou pisca o olho. Pastor, mas para Deus nada é impossível. O senhor não viu o ladrão na cruz? Eu não vi, mas conheço a história. Você quer esperar a hora do ladrão da cruz? Você quer esperar a hora da UTI quando você não pode nem fazer assim mais? Irmãos, há quase 2000 anos atrás, Jesus nos comprou, Ele pagou o preço da nossa redenção e nos incluiu na sua morte. Estão todos nós agora crucificados? Fomos. A raça de Adão não presta para nada, Deus não reforma. Deus condenou a raça de Adão, mas em Cristo Ele incluiu-os para a morte. E para o sepultamento, e para a ressurreição, para viver em nova vida. Isso não se ensina, viu, irmãos? Isso é balela do pastor, isso é história do pastor. Irmãos, é por isso que nós somos 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, se der um 38 ainda dá tiro para matar. E se não matar, fala, olha, mas o sangue subiu até aqui. Você vai passear para onde, garoto? A nossa morte na cruz. Descemos à sepultura. Isso tudo é pela fé. Subimos com Ele pela fé, descemos pela fé e subimos pela fé e somos pela fé uma nova criatura. Só que somos mesmo. Isso é Romanos 6,4, ele diz que nós fomos ressuscitados juntamente com Ele. Quem pode ler para mim o texto? De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, assim andemos nós também, pela glória do Pai, em vida nova, em novidade de vida.
Ah, mas eu sou batista. E nós, os batistas, somos que nem tiririca. Arranca aqui, nasce lá. É o que eu aprendi desde menino. Nós, os batistas, somos que nem tiririca. Sabe que é tiririca? Aquela praga que dá na grama. Quando você planta a grama, nasce mais tiririca do que grama. Tem que estar arrancando. E quem não sabe, arranca os dois. Incluso na cruz, no sepultamento e na ressurreição. Quando você pega um texto de 2 Coríntios 5,17, você fica arrepiado. E diz assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Passou para onde? Passou lá de fora para dentro da igreja. Eu estava em Rio Claro ontem, e fomos visitar uma irmã que foi operada, e nós chegamos lá, oramos por ela, e olhamos na estante, uma estante mais cheia de coisa, que a Bíblia proíbe, né? Em Deuteronômio 4 fala para jogar tudo fora das coisas. Aí o Serginho falou, irmã, já que nós te demos uma benção, agora nós vamos dar uma exortação na irmã. Ela falou, não tem nada a ver, nada a ver, nem é. Então, tudo meu santinho, né? Quer dizer, a gente não crê na palavra. Quer oração, quer cura, quer libertação, mas não quer fazer nem faxina na sua casa. Por isso você está aqui 40 anos, 30 anos. Eu estou com 34, né? Está 34 anos, estou aí com o senhor, hein, pastor? Mas não muda a vida. Se alguém está em Cristo, não diz se alguém está na igreja batista, ou na assembleia, ou na presbiteriana, ou na metodista. Diz se alguém está em Cristo. Sabe, irmãos, a nossa salvação está em Cristo. E fora dele, não há salvação, não há Salvador, não há quebra-galho. E aí, Jesus então morre na cruz. Leva a raça de Adão com ele. Quem olhar para ele e crer, está salvo. Não é porque você levantou a mão, nem falou, não, eu vou receber Jesus hoje. Ele sabe o que a gente faz, quem que é Jesus? Cutuca o irmão aí, traga ele, traz esse cavalinho. Não. Vamos dar uma Bíblia para ele, vamos dar um livro que o pastor escreveu. Vamos dar um CD gravado na igreja. Um desses terríveis que é de hoje. Horrorosos. Não é nada, irmãos. A pessoa tem que ter um encontro com o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o Senhor da glória, o Salvador do mundo. Por que é que nós então não saímos? Por que é que nós não saímos de casa? Vamos falar a verdade, por que é que nós não saímos de casa para ir na casa dos irmãos? Porque temos medo. Temos medo que algum irmão nos faça uma pergunta que não saibamos responder. Olha, irmãos, aprenda comigo. Eu sou o homem mais dotado para responder tudo. Bom, você é metido mesmo, sou. Sabia, pastor? Edivaldo, sabia? Respondo tudo. A pessoa pergunta para mim e eu falo, não sei. Respondi ou não respondi? Respondi. A pastora queria saber com quem casou Caim. Eu sei. Mas se eu não sei, eu falo, não sei. E você não sabe quem casou Caim, né? A irmã lá está cutucando o marido, não sabe com quem casou Caim. Caim casou com uma das suas irmãs.
Por que, pastor? Mas não, a Bíblia não diz que tinha irmã. Porque as mulheres não eram contadas. Tinha de batelada as mulheres. Não eram contadas. E quando eles foram, diante da paz do Senhor, levou uma irmã. Pronto, está respondido. Vê capítulo 5 lá de Gênesis, que Adão gerou filhos e filhas. Quantas delas são mencionadas na Bíblia? Nenhuma, mas os filhos foram mencionados, né? Caim, Abel, Eno, 7, 8, um monte de gente. O 8 é meu, hein? Gente, vocês mulheres hoje são privilegiadas. Tem alguns aí que são marido meio daqueles capatazes ainda, né? Aqueles sargentão. A maioria aí, as mulheres deita e rola, manda. Só faz o que ela quer. Também não é assim, né, pastor? Tem que ser diferente. Também vai ser sargentão, mas também não vai deixar, né, a peteca cair. Você tem que segurar. Porque você é o cabeça, não é o cabeção, nem o cabeçudo. Você é o cabeça da sua casa. Aliás, quem está mandando hoje são as crianças. As crianças. Pai, mãe, eu quero isso. Ah, é. Vai no supermercado, pega as coisas lá e não compra para ver a vergonha que tu vai passar. Como é que eles fazem quando eles chegam no mercado, que eles pegam as coisas que o pai não quer comprar, ele é a mãe? Hein? Como é que vai? Eu quero! Ih, ai, ai, ai. Toma, toma, leva. Enfia o nariz no cartão de crédito, porque é tua criança que manda. Sabe, a maior... Posso falar? Vocês vão ficar ofendendo comigo? O maior gasto que vocês têm em cartão é com os seus filhos. Comprando coisas que não precisava comprar. Passaria muito bem. Não é esse garoto aí? Como é que é o nome dele? Hein? Quem que manda lá, Gustavo, em casa? Quem é que manda? Quem é que manda lá? Você quer que eu leve o microfone para você responder? Quer? Quer? Que manda? Os pais não mandam mais nada, irmãos. Tem uma pequenininha aqui, ela é muito especial. Elétrica. Outro dia eu estava aqui com o Samuel, sentada, ela chegou aqui e falou, pastor, no meu aniversário eu quero o senhor e o Samuel na minha casa. Nós estamos sentados aqui conversando. Aí quando é seu aniversário? Eu falei, não sei. Aí eu fui perguntar para a mãe, quando é que ela faz aniversário? Acho que é em janeiro, porque a irmã... Em abril, dando a maior dura de nós aqui. Quem é que manda em casa? Eles convidam, né, o pastor, os amigos, para ir na casa deles. Chega lá, eles não tem nem um café para tomar. Mas olha que aprontou comigo, pastor. É. Quem manda que apronta, né? Mas, irmãos, nem tudo está perdido, ainda podemos recuperar, né? Há muita gente pequena mandando, vamos ver se vocês se levantam para mandar, tá? Se vocês não sabem,
O que faz uma criança obedecer, eu vou falar bem baixinho em segredo. É vara! Até o papel higiênico assustou, saiu debaixo do púlpito. É vara que você está precisando. Tem umas duas crianças aqui bacana, uma está ali, ó, essa aqui, ó. Ela fala, pastor, eu te amo. E me beija, beija, beija. Mas ó, se a vara não funcionar, tu vai ver o que vai acontecer. E outros dizem assim, olha, vocês tomam cuidado que o pastor é bravo, ele vai bater em vocês. Ó, me libera para bater. Me libera para bater. Bobo eu? É. Me libera para bater então. Fica só ameaçando seus filhos, não. Fala, pastor, ó, de hoje em diante só pode bater quando for seu filho. Deixa comigo. Pastor, para de falar, senão o senhor vai atrapalhar a nossa vida aqui. Irmãos, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, a tua casa é casa de Israel. Está até tirando foto, né? Que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Irmãos, vamos entrar debaixo dessa soberania desse Cristo? E sabe o que vai acontecer, irmãos? O que aconteceu lá com os 70, quando Jesus mandou de 2 em 2? Eles curaram os doentes? Curaram? Voltaram felizes? E expulsaram os demônios? Voltaram maravilhados, nunca tinham visto acontecer isso com eles, só com Jesus. Eles ficaram maravilhados. Sabe o que Jesus disse? Sabe o que Jesus disse? Vocês querem dizer comigo? Eu via Satanás como um raio cair do céu. De onde que ele caiu? Do céu. Como ele caiu? Como um raio. Quem é que mandou eles embora? Os 70 discípulos ungidos pelo Espírito do Senhor para proclamar liberdade aos cativos. E nós? Sabe que tem uns 70 aqui, Ricardo? Se for para comer churrasco, tem. Mas se for para trabalhar na obra, é meio difícil. Mas eles voltaram com grande alegria. E Jesus só apagar a alegria deles, dizendo, olha, vocês estão tão alegres porque os demônios se sujeitam a vocês, mas é para vocês ficarem mais alegres porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Coisa linda, queridos. Irmãos, nós temos então esta passagem desta noite que estamos desafiando vocês. Pedro então respondendo a Jesus, ele disse, para onde iremos nós? Gente do Parque América, para onde iremos nós?
Pedro disse: só tu tens. Só tu tens palavras de vida eterna. Coisa linda. Palavras de vida eterna. Foi isso que Jesus veio trazer a este mundo. Ele veio trazer a vida de Deus, ele veio trazer a vida eterna para que ninguém de nós se perca. Agora eu pergunto, quantos vão se perder porque nós negamos pregar-lhes o Evangelho? Quantos que estão esperando o tio, a tia, a avó, a bisavó lá na UTI para pregar o Evangelho? Prega hoje. Oh, mas ela é brava, não quer ouvir. Prega! Gente brava também ouve. É mais difícil? É, mas ouve também. E nós temos que proclamar para que o sangue dessas pessoas não caiam sobre nós. Aqui no Parque América, nós fomos plantados neste lugar para dar fruto. Plantados neste lugar para dar frutos. E frutos que saltem para a vida de Deus, para a vida eterna. Vocês já pensaram o que é a vida eterna? Tem muita gente falando: eu não vejo a hora de morrer e ir para o céu para descansar. Ó, gente, lá não é lugar de vagabundo, viu? Lá nós vamos continuar a vida de trabalho. Pastor, mas eu pensei que eu ia descansar. Já não chega as tormentas desta vida. E eu quero dizer mais para você: se você não nascer de novo, você vai sofrer um tormento eterno por toda a eternidade. Por isso, venha Jesus. Venha para a luz. Venha para recebê-lo e ser transformado por Ele, pelo poder da sua palavra e pelo poder da sua ressurreição. Para onde iremos nós? Pastor, eu vou para minha casa. Não foi essa a pergunta que eu fiz. É para onde iremos nós? Fala alto. Para quem? Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Coisa linda, não é? Vamos nós, que temos a palavra da vida eterna, vamos nós abrir o nosso bom depósito e anunciar a Jesus no poder da sua ressurreição. Irmão, sabe o que vai acontecer? Nós vamos inflamar esse bairro, vai haver um avivamento, vai haver uma queda de demônios nesse lugar. E os lugares tenebrosos desta terra serão habitados pelos filhos de Deus. Irmão Luiz Carlos e a irmã Randir, né? Eles querem apresentar o seu filho, Arthur Luiz do Senhor. Do Senhor Luiz Carlos. É isso? Diz que é do Senhor. Vamos apresentar ele para o Senhor. Cadê eles? Já foram embora?
Luiz Carlos e irmã Randir. Tem mais depois? Tem mais? Você tem mais coisa? Tá difícil, hein? Se der no enroladinho do bebê, vamos entregar ele para o Senhor agora. Quer ficar aí? Consegue levantar aí a escada? Vem. Vem. Muito bom. E você? Está pronta para dormir já? Pai, nós apresentamos esta criança diante do trono da Tua graça e apresentamos diante de Ti, Pai, os seus pais, Dom Luiz, irmã Randir, e que eles sejam instruídos pelo Teu Espírito, para que possam ensinar essa criança o caminho que deva andar, para até quando ela se envelhecer, não haver desvio da Tua casa e da Tua palavra, pois nós abençoamos esta criança e apresentamos ela diante do trono da Tua graça, oferecendo-a como oferta ao Senhor, para o louvor da Tua glória, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Tá? Cuidado aí. Ajuda a mulher a descer.